Vamos lá, vamos dar início então? Vamos começar? Quando rolar o grito do lado de lá, quando rolar o grito lá, é capaz de rolar grito do lado de cá também, que é para poder compensar, né? Então a pessoa fala alto do lado de lá, a gente grita do lado de cá, para ver se consegue, todo mundo consegue se ouvir. Nós vamos aqui nesse palco em particular falar um pouco sobre a agricultura familiar e o encontro da agricultura familiar e a Feira de Agricultura Familiar do Ceará tem a realização do Instituto Futuri, com patrocínio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que marca um novo momento no segmento com as mais surpreendentes criações artesanais do Brasil. Os eventos têm como objetivo de capacitar, transferir conhecimentos, divulgar produtos e promover o empreendedorismo e o agronegócio socialmente justa. Muito obrigado, ele fica à vontade. O palco é seu e aí você convida os seus palestrantes. Eu vou até te dar uma cola do currículo dos homens para facilitar a tua vida. Obrigado, meu irmão. Bom, é um prazer muito grande, né, estar aqui convidado para atender essa demanda do Instituto Futuri. Parabenizar aos organizadores pelo evento presencial, né, um desafio grande, e a gente aqui já usando da tecnologia para fazer esse primeiro estágio, né? Esse primeiro momento, essa primeira tentativa de um evento presencial aqui no nosso centro de eventos. Um evento muito bonito, vai daqui até domingo, né? Então quem estiver nos assistindo aí para o YouTube, se prepare para visitar, que vale a pena o evento. Então vamos fazer aqui um painel rápido sobre a agricultura familiar, né? Voltado, e que nós vamos tratar de dois temas importantes, a parte da assistência técnica e a parte da extensão rural pública aqui no estado do Ceará. E aí, para tratar desses temas, eu gostaria de chamar aqui os nossos dois palestrantes, que talvez já possam estar aqui conosco. Ele vai ter uma palestra sobre o fortalecimento, sobre a extensão rural pública no Ceará. E aí, é o doutor Antônio Rodrigues de Amorim, que está aqui ao nosso lado. Ele que é formado em Ciências Contábeis, ex-secretário adjunto de Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará desde 2015, exerce a função de presidente da nossa empresa de assistência técnica, no caso da Armaté. Então, doutor Amorim, por favor, esteja conosco. Eu não sei o que a organização diz, os dois vêm para cá. Então, deu um probleminha. Então, eu também convidaria o meu amigo José Maria, que ele é Zé Maria Freire. Zé Maria Freire, ele vai falar sobre o fortalecimento da assistência técnica de extensão rural aqui também no estado. Ele que é engenheiro agrônomo, formado pelo Centro de Ciências Agrárias, com mestrado em agronomia na área de solos e nutrição de plantas. É funcionário do Instituto Agropólio do Ceará, estando lotado na Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado. E como coordenador do projeto Castanhão e do programa Irrigação na Minha Propriedade. E conselheiro, no caso do CREA, né? Do nosso Conselho Estadual. Então, Zé Maria, seja bem-vindo. Doutor Amorim, seja bem-vindo. Nós já estamos passando aí das 8 da noite, né? Temos um público aqui presente, mas também temos um público aí na internet, um público do YouTube, pelo que foi informado pelos organizadores. Então, sem muito arrudeio, nós conversamos ali nos bastidores, e foi sugestão até do amigo Zé Maria, que o presidente da Emater, o meu amigo Antônio Rodrigues do Amorim, começaria falando para nós a respeito da extensão rural pública no estado do Ceará, né? E essa extensão muito pensando no nosso pequeno produtor rural, produtor da agricultura familiar. Então, doutor Amorim, nos brinde com uma grande palestra no tema que você domina tão bem. E o nome do evento é Agradeço a sua presença.
Boa noite. Primeiro, agradecer aí a coordenação do evento, parabenizar por esse belo evento e agradecer àqueles que contribuem para divulgar a agricultura, em especial a agricultura familiar. E a gente foi convidado para falar sobre assistência técnica e assistência técnica pública, a importância que ela tem para o desenvolvimento da agricultura familiar. Fico feliz de ter aqui nosso parceiro, nosso Zé Maria. E eu queria fazer um registro, Arildo, muito importante, que está presente também o nosso diretor técnico da EMATES, doutor Itamar Lemos. Por favor. Eu começaria conversando com vocês, lembrando que 2020 foi um ano muito importante. Apesar do sofrimento que todos nós passamos, ele fez com que a gente se reinventasse, né? E aqui nós podemos perceber que tivemos que fazer respostas rápidas àquilo que precisava para o nosso agricultor. Nós vivíamos um momento de estar visitando as pessoas, de estar nas propriedades, de estar conversando com as pessoas, dialogando, e de repente nós tivemos que fazer um atendimento diferente. De imediato, nós tivemos que trabalhar com chat, trabalhar com WhatsApp, videoconferência, passou a ser os nossos instrumentos de trabalho para atingir a nossa agricultura. Parece que voltou de novo. Faz parte das tecnologias. Pode passar, por favor? Nesse mundo, as pessoas que faziam as feiras da agricultura e que faziam venda nas feiras, nos municípios, passaram a vender online. Então, foi uma coisa tão rápida, uma mudança tão rápida, que a gente teve que se reinventar, se readequar ao momento. Pode passar, por favor. Trabalhamos com 17 diretrizes. Eu não vou apresentar uma por uma, porque o nosso tempo é curto. Mas a política pública que complementa e integra a todas as nossas ações, porque não existe agricultura sem a água, não existe agricultura sem o mercado, não existe agricultura sem os insumos. Então, nós precisamos dos conhecimentos, mas nós precisamos integrar todos os segmentos das políticas públicas para o fortalecimento da agricultura. Os nossos potenciais hídricos, e aqui um detalhe importante, talvez a gente conheça mais a irrigação quando se trata de grandes lagos. Aqui, quando o Arildo apresenta o Zé Maria, apresenta ele como um dos coordenadores do projeto Castanhão. O Zé Maria tem uma dívida com a gente, que ele tem que atravessar o Castanhão caminhando. Eu não quero mais que ele cumpra isso, não. Porque só pode ser se o Castanhão estiver seco, né? Importante entender que, sem a gente usar bem os recursos hídricos, nós vamos ser deficientes. E o Ceará tem uma política muito importante, que nós chamamos de PIMP, que é a irrigação na minha propriedade, que hoje é demonstrado em todo o estado do Ceará, uma ação importante de muitas áreas pequenas irrigadas. Isso faz com que os nossos pequenos agricultores possam ter produto durante todo o tempo. A agricultura é a segurança alimentar. O cartaz dizia na abertura dessa feira da importância que tem a agricultura familiar para a nossa mesa, para a nossa vida. Isso é importante porque a segurança alimentar vem de alimentos básicos. Mas nós precisamos ter reservas estratégicas. E nós precisamos contabilizar isso no mundo da tecnologia, no mundo da assistência técnica, no mundo dos conhecimentos. O Zé Maria vai falar mais sobre isso. Mas é um dado muito importante. Não se faz agricultura sem os recursos naturais como solo e água. E aqui eu queria comentar uma coisa importante. As nossas unidades familiares assistidas têm que ser conservadas, e recuperadas. Muitos dos nossos solos estão desgastados.
eles estão sendo muito usados sem serem realimentados, sem serem recuperados. E às vezes... Só um instante que está falhando aqui, só um instante, por favor. Ok. Como eu ia dizendo, nós precisamos ter os nossos solos recuperados. Muitas vezes está havendo uma confusão entre o uso de instrumento para melhorar, de insumos para melhorar o nosso solo, com o uso de agrotóxico. É possível se fazer produto saudável, mas é preciso que a gente compreenda que o solo é uma base importante e a gente não pode trabalhar ele só desgastando. Nós temos que realimentar para que ele tenha e aumente a sua capacidade produtiva. Com isso, nós vamos ter pessoas do campo com mais condições de se apresentar no mercado, porque a agricultura é um negócio, e é um negócio para quem está trabalhando nela viver bem. É impossível a gente avançar. Eu estava agora mais recentemente com o secretário de Assis Diniz, numa comunidade entre o município de Parambu e Aiuaba. E de repente uma pessoa estava com o celular, e no celular controlando o som, subia, levantava, e as pessoas trabalhando na roça de enxada, machado, foice, instrumentos pesados. Então, sendo... Fica meio ruim isso, controlar. Fica difícil das pessoas viverem bem se nós estamos vivendo de 4G, sonhando com 5G, e as pessoas continuar com as mesmas ferramentas que antes. Por isso a importância da mecanização. E na mecanização, a importância de trabalharmos uma mecanização adequada aos pequenos produtores, às pequenas áreas, aquelas condicionantes que levam as pessoas a se sentirem bem fazendo o trabalho que venham produzir alimento. Eu sempre digo que a melhor orientação técnica, sem o agricultor ter as tecnologias para exercer, é uma orientação que não vai conseguir avançar. O crédito rural, tanto de investimento implementado, ele é muito importante, porque as pessoas têm que ter aquilo que ele precisa para aumentar a sua capacidade de produção. E muitas vezes, ele sem o recurso fica impossível de fazer isso acontecer. E aqui tem um detalhe importante, que é as cadeias produtivas serem fortalecidas. Os senhores e as senhoras percebem que nessa feira você tem uma diversidade imensa da cultura e da agricultura. E cada uma delas faz parte de uma cadeia. Delas, inclusive, cadeias desconhecidas, por serem simples, e às vezes a gente conhece ela muito pouco. Então nós precisamos entender que as cadeias produtivas, elas têm que serem fortalecidas. E a agroindústria familiar. A agricultura no Ceará, até recentemente, era centrada no milho, feijão, no algodão. Hoje se tem a fruticultura. Eu estava sexta-feira em Beberibe, quando fui visitar os produtores de caju e a exportação do caju de mesa. Mas quando eu chego lá, não encontro só caju de mesa. Eu encontrei também tamarina de mesa. E já estão fazendo negócio do cajá de mesa, a siriguela de mesa e tudo aquilo que nós temos para uma alimentação saudável. Quantas pessoas podem estar fazendo na agricultura, na agroindústria, além do agregar valor,
inovar com novas culturas no nosso estado. Pode passar, por favor. Entendemos que as comunidades têm que estarem juntos e é preciso que tenhamos a inclusão produtiva valorizada. E aí o projeto São José do Ceará é um projeto importante. É um investimento muito significativo feito pelo governo do estado, que ele venha fortalecer o desenvolvimento e a melhoria da produção agrícola e pecuária no estado do Ceará. Entendemos que é muito importante as parcerias consolidadas. Precisamos entender que tanto interno no governo do estado, na área privada no estado, como com os demais no Nordeste, precisamos estar muito integrado. E a integração tanto entre os entes públicos como os entes produtivos, para que a gente possa ter a melhor forma de fazer com que a nossa agricultura seja bem representada. E não tem jeito se nós não tivermos uma agricultura profissionalizada. Por ser agricultor familiar não significa que ele não possa ser profissionalizado. Entendemos que esse profissional, ele se apresenta muito bem com um melhor índice de produtividade, com capacidade de se apresentar para o mercado e de oferecer o produto de qualidade aos nossos consumidores. Entendemos que até tem que ser compartilhada. Seja os conhecimentos científicos, os conhecimentos empíricos, mas fundamentalmente a gente entender que não é só uma área que sabe o que é assistência técnica, mas todos são muito importantes. Talvez precisamos quebrar paradigmas, que às vezes as pessoas pensam que sabem de verdade que o que ele faz é suficiente. E de fato, a natureza nos cobra que a pessoa mais sábia é aquela que conversa com os que não sabem, que sabe muito mais do que os que pensam que sabe muito. Por isso esse compartilhamento, ele é muito importante. Ele cria uma visão solidária, uma visão harmônica. E quando você tem uma visão harmônica, você tem fundamentalmente uma visão compreensiva, seja de quem está orientando, seja de quem está orientado. E talvez uma das coisas muito importantes que nós precisamos cada dia mais trabalhar é a nossa comunicação. Muitas vezes, e o cartaz diz isso na abertura dessa feira, que a agricultura familiar não é visível, mas ela é visibilizada. Quando você está se alimentando na sua mesa, você está visibilizando o que vem da agricultura familiar. No entanto, a gente não vê, que a gente gosta muito de ver coisas grandes, mas é ela que sustenta a nossa alimentação. E entendemos que uma boa assistência técnica não é aquela que cria dependência, mas fundamentalmente aquelas que empodera e emancipa os seus atendidos. O agricultor precisa estar emancipado. E nós precisamos aprender mais, compreender mais, nos atualizar de tudo para fazer o que ele precisa, os passos subsequentes. Então é muito importante e esse é o nosso trabalho. O desempenho técnico tem que estar acompanhado de monitoramento e avaliação sistemática. Muitas vezes tivemos muitas coisas aconteceram na década de 70 com a Revolução Verde, muitas coisas aconteceram na década de 80, as coisas vêm mudando e algumas pessoas ainda não conseguiram se atualizar. Entendemos como elemento fundamental que o crédito fundiário é uma política importantíssima, que tem que ser implementada principalmente para a nossa juventude de hoje, que eles precisam se preparar para ter uma economia rural dentro dos parâmetros que estamos hoje no nosso meio. Por favor, pode passar? Pode passar? Dessa forma, a Emater deve apresentar a visão de construção do conhecimento para a ruralidade atual. A ruralidade atual não é mais só o agricultor, não é mais só a produção agrícola. No campo está a chácara, a borracharia
o pequeno mercado, a oficina, aliás, as grandes oficinas. No campo tem muitas coisas hoje. Não é mais só aquela coisa do homem, a roça, o agricultor e a agricultura. O campo está completo de muita gente. E é preciso que a gente entenda isso. Então as tecnologias do campo não é só para produzir a agricultura. Muitas outras coisas. E agora, pós-pandemia, possivelmente vamos ficar com um saldo muito positivo daquilo que é importante para a nossa sustentabilidade. Seja com aqueles que fazem os produtos da roça, seja com aqueles que fazem o produto na roça. Então o campo hoje é diferente, é uma nova ruralidade. E nós precisamos compreender isso. A inovação aqui comentada se refere ao desenvolvimento de ideias, pô-las em prática, criando caminhos para resolver velhos e novos problemas e substituir os modelos antigos por novos e diferentes formas de solucioná-los. Então nós precisamos ser a cada dia mais ativos, atualizados e modernos, porque se a gente não for, a juventude não precisa da gente. A nossa juventude é muito moderna. Pode passar, por favor. Percebemos recentes avanços na agricultura familiar, o crescimento da classe média, diferenciadas demandas de tecnologia de gestão, desenvolvimento de capacidades competitivas no mercado e até digital. Eu não sei qual é o meu tempo aí até agora. Acredito que tem mais de 80% ainda, né? No entanto, compreendemos que até aquela que a gente toda a vida precisava de ter o técnico, o carro e uma estrutura imensa para chegar lá no sítio, para chegar lá na serra, lá no rio. Hoje você pode fazer as duas. Ir lá quando precisa e assistir em todos os momentos sem estar lá presente, porque a nossa presença pode estar de forma digital. E esse é um caminho novo, muito importante, e nós entendemos que e estamos nos reestruturando para isso, para que parte do nosso trabalho, e a maior parte, seja ela um ATE digital. Mas a ATE digital ela tem que estar focada, né? Focada naquilo que as pessoas precisam. Por isso, nós entendemos que precisamos estar atentos a todas as mudanças e alterações. Da inovação como premissa básica, a nova visão de ATE moderna, construtiva, interativa, ágil, proativa. Porque não basta só a gente chegar lá para dizer que estudamos. Nós temos que estudar para dizer às pessoas como pode fazer as melhorias. O perfil do novo colaborador, extensionista, criativo, ético, assessor, resolutivo e conectado e compromissado. Esse é o caminho que está tratado nesse período agora. E aí, apesar do sofrimento que todos nós tivemos, com tantas perdas na pandemia, esse momento nos ensinou também a pensar dessa forma. O tipo de serviço claramente definido, qual o propósito da empresa, como realiza o serviço e para quem realizamos. Por isso, amigos e amigas que estão presentes aqui, aqueles que nos assistem, é muito importante compreender. Nós não precisamos ficar velho. Todos os nossos amigos precisam inovar. Precisamos compreender o mundo atual. Precisamos nos atualizar e partir para o mundo futuro. A agricultura também é assim. Se nós não fizermos isso, a agricultura familiar fica isolada. E ela não pode ficar isolada, porque se ela ficar isolada, o povo da cidade passa fome. Então, uma coisa está colocada para nós. A agricultura familiar não é uma coisa atrasada. Ela é moderna, ela precisa se modernizar e ela precisa ter tecnologias para o homem trabalhar menos, produzir mais e ser feliz. Se a gente não fizer isso, nós não vamos ter as pessoas no campo. E é assim que nós estamos pensando. Por favor, pode passar?
Aqui tem esse desafio, como nós já podemos ver. Uma delas são as inovações tecnológicas e sociais para a sustentabilidade, contribuir para a superação da pobreza, geração de ocupação e renda, qualidade de vida, na visão de gestão social por resultado. Facilitar o acesso dos agricultores nas políticas públicas. Até como base para uma política ambiental, preservação dos recursos naturais renováveis, manejo e conservação de água e solo. Se os senhores entenderam desde a nossa primeira fala, estamos sempre atentos à questão da água e do solo. Nós temos muito solo cobrindo os lugares dos reservatórios. Nós temos muitos reservatórios de água com solos cobertos com água. Então precisamos fazer essa separação e a terra precisa ser bem cuidada. Agregação de valores dos produtos por meio de agroindustrialização, certificação e comercialização. Nós não podemos ter agricultura familiar apenas em alguns balcões. Nós temos que ter ela em todos os mercados. E para isso temos que ter essa evolução. Claro que com isso temos que ter o financiamento agrícola e o seguro agrícola, porque nós vivemos N situações, principalmente no Nordeste e aqui no nosso Ceará, com estiagens e situações extremamente vulneráveis. Por isso a importância do seguro. A implantação da taxa digital como uso intensivo das redes e mídias sociais e gestão de programas e projetos para resultado. Esse é nosso desafio, ele justifica tudo aquilo que nós pensamos para a nova terra que estamos a fazer daqui para frente. Pode passar? E aqui os novos caminhos da terra pública frente às demandas dos cenários atuais, tá? Bom, teria mais algumas coisas. Eu só queria que passasse aí para mostrar a nossa feira online no momento mais difícil das nossas vidas. A partir de maio, pode passar. Como nós temos tempo mais curto, pode passar, por favor. Pode passar. Aqui os senhores podem ver, é um trabalho que foi feito no período, junto com a Fundação Banco do Brasil e as cooperativas. Pode passar. Daqui eu não estou conseguindo ver não, vai ser melhor do que eu. Pode passar, por favor. Só essa parte anterior é muito importante. As energias renováveis, em especial a energia solar, ela passa a ser muito importante em todas as pequenas propriedades. Porque a irrigação é fundamental, mas não tem como sustentar com o preço que é hoje a energia. Então nós precisamos ter energia construída por nós mesmos. Felizmente, essa é uma riqueza que nós temos no Ceará. Pode passar, por favor. A apicultura, como um dos elementos importantes, é uma dos produtos que está gerando uma renda bem significativa e é um produto saudável e recompõe para a natureza, na polinização, mais de 30% das nossas plantas no estado do Ceará. Pode passar? Pode passar. A mandala, que já é um produto, uma estrutura que começou desde 2007, ainda quando nosso governador era secretário de Desenvolvimento Agrário, ela continuou sendo muito importante e iniciou a nossa pequena irrigação, que depois virou o programa de irrigação na minha propriedade. Pode passar, por favor. Como vocês podem ver, aqui a agroindústria, por isso nós achamos que é importante centrar esforço para que a agroindústria da agricultura familiar seja fortalecida, aprimorada e pronta para ir para o mercado. Pode passar, por favor. Pode passar. Essas feiras, elas deixaram de acontecer. As pessoas não podiam se juntar. Passaram a vender quase o dobro de forma online. As pessoas lá nas serras do Crato, na Serra do Araripe, conseguiram fazer negócio muito mais e melhor do que no período que estavam presentes.
É tanto que agora eles têm duas feiras. A feira presencial e a feira online. Tem coisa que vem e não volta mais. Pode passar. Aqui o que significa separar a produção de milho, que nós temos, ele pode aumentar até 30% da nossa produtividade. O uso do BT é um produto orgânico que evita que tenha a lagarta do cartucho, que é uma das lagartas que atrapalha demais os nossos produtos. Pode passar. Bom, o tempo é curto, nossos agradecimentos e ficamos aqui à disposição para contribuir com o debate. Agradecemos então. Não sei se está. Oi, tá chegando? Chegou no meu nome. Oi. Tá chegando aí não? No meu não tá chegando não. Ok. Tá chegando aí, Zé Maria? Ok. Então nós agradecemos então a apresentação do doutor Amorim, né, e convidamos então o grande Zé Maria, né? Ele que vai falar sobre a questão da assistência técnica. Agora vai efetivamente para a terra. Eu vou me permitir tirar a máscara porque o som já não está muito bom e com a máscara então complica mais ainda. Nós vamos tentar rapidamente, tá ok? Nós vamos tentar rapidamente fazer quase que uma continuação da abordagem do Dr. Amorim. Amorim falou sobre excepcionalmente todo esse trabalho desenvolvido pela Emates. Só que nós queremos dar um enfoque, não está ouvindo? O dele. Aí está ok, audição? Ok, então nós queremos dar um enfoque da necessidade desse fortalecimento da assistência técnica no serviço da extensão. Então, rapidamente eu vou passar aqui nas primeiras lâminas, aonde nós estamos desenvolvendo nosso trabalho, que é na Coordenadoria de Agricultura Familiar da SDA. Então nós temos essa missão de promover o desenvolvimento sustentável da agricultura no Estado, dando ênfase à agricultura familiar. E lá nós tentamos coordenar e integralizar, né, todos esses programas e os programas de agricultura, os projetos voltados, tentando reduzir essa vulnerabilidade social e combate à pobreza rural. E lá na SDA a gente procura fazer esse acompanhamento das execuções físicas, porque o nosso braço operativo é a Emates. Então a gente vê também a parte orçamentária, a parte financeira, pode passar. A gente procura identificar fontes de financiamentos, programas, tentando captar recursos para a execução de todo esse programa. E a gente, dentro da CODAF, que é essa Coordenadoria de Agricultura Familiar, a gente procura fazer esse planejamento e dar suporte aos programas de agricultura. Agora, isso aqui nós temos um exemplo, né, em termos de foto, a gente distribuindo aí a maniva, fazendo distribuição de sementes, que é um carro-chefe do nosso programa junto à agricultura familiar e muito bem executado pela Emates. Pode passar. Agora, aqui nós queremos dar uma ênfase à questão da assistência técnica. Não é coisa que está sendo inventado por nós ou que a gente está deixando de fazer. É algo que está na Constituição da República do Brasil. Capítulo 3, Política Agrícola e Fundiária da Reforma Agrária. Lá no artigo 187, a política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção. Então, levando em conta especialmente o quê? Os instrumentos creditícios e fiscais, os preços compatíveis com o custo de produção, garantia da comercialização, incentivo à pesquisa e tecnologia e assistência técnica e extensão rural. Então é algo, gente, constitucional e que muitas vezes a gente deixa de cumprir.
E aí tem um item anterior à assistência técnica e extensão rural, e eu cito aqui uma frase que o nosso amigo Dr. Itamar Marques usa muito, ele como diretor técnico da Emates: sem tecnologia não há solução. Então esse item de incentivo à pesquisa e tecnologia é obrigação do Estado estar fazendo isso. E, por sua vez, a Emater vai fazer esta ligação dessa pesquisa para a agricultura familiar, ou agricultor de médio porte, ou um produtor rural de qualquer forma. Pode passar. Pode passar, por favor. Aí, continuando ainda, que está lá no artigo 187, tudo isso aí são ações que estão constitucionalmente afetas ao serviço de extensão rural. Assistência técnica, né? Seguro, cooperativismo, habitação para o trabalhador rural, as ações políticas no modo geral. Pode passar, por favor. Lá no artigo 225 da Constituição Federal também tem algo relacionado ao meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E nós, no campo, produtor rural, agricultor familiar, ou qualquer que seja o agricultor, nós temos que levar em consideração isso aí. É o direito ao meio ambiente. E no parágrafo 1º tem lá: para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público controlar a produção, comercialização, fazer emprego de técnicas, métodos e substâncias, promover a educação ambiental. Então eu estou dando esse caráter legalista para a gente saber com o fundamento que nós vamos ter dessa assistência técnica. Pode passar. Nós vamos dar uma corridazinha porque... Então tem essa base constitucional, mas aí em 91 foi editada uma lei 8.171, que fixa os fundamentos, definindo os objetivos, competências institucionais, prevendo recursos para instrumentalizar essa política agrícola, né? Relativas às atividades agropecuárias, agroindustriais, planejamento das atividades pesqueira e florestal. E no artigo 4º dessa lei cita: as ações de política agrícola referem-se a quê? Planejamento agrícola, pesquisa agrícola tecnológica. Aí, doutor Itamar, novamente a história: sem tecnologia nós não temos sucesso. Assistência técnica e extensão rural são instrumentos da política agrícola. Aí vem outros aí, né? Produção, comercialização, que eu cito na lâmina seguinte. Pode ir. Pode passar, por favor. Produção, comercialização, crédito rural, irrigação, eletrificação. Então, tudo isso está pautado na lei. Passamos à frente. Assistência técnica e extensão rural vai viabilizar com o produtor rural, proprietário ou não, suas famílias e organizações, soluções adequadas aos seus problemas. Viram a importância da assistência técnica? Porque ele vai procurar viabilizar isso aí. Então, todo esse contexto de produção e preservação ambiental, isso faz parte da assistência técnica. Pode passar, por favor. Aí o poder público manterá serviço oficial de assistência técnica. Então, doutor Amorim, vamos cobrar, a nossa Emates tem um respaldo para o poder público nos ajudar. Porque é uma obrigatoriedade legal. Aí nós vamos difundir tecnologias, identificar essas tecnologias, disseminar informações conjunturais. Então o poder público vai fazer com que o produtor possa aquilatar o que está sendo pesquisado, o que está evoluindo. Tudo isso que nós vimos aqui nessa feira de agricultura familiar, quantas tecnologias tem aqui, quanta coisa boa que a gente... Isso aí é trabalho de pesquisa, trabalho dedicado com novas tecnologias e agregando valores para o produtor rural. Pode passar. Agora, veja como nós brasileiros, nós somos doidos para fazer leis.
parece um bocado de lei, mas só em 2014 é que se cria aí o Serviço Autônomo, que foi a velha Anatel, para coordenar esse trabalho de assistência técnica. Então não vou ler tudo isso aí, mas com essa lei, esse decreto aí, 8.252, é que se regularizou a nível nacional a questão de assistência técnica. Pode passar. E o objetivo desse decreto, gente, era isso aqui, facilitar a contratação de serviços de forma mais ágil, de uma forma simples, eficiente, e o corpo técnico contratado ou por empresas públicas ou privadas pudesse assistir aos produtores. Então, é levar para o seio da produção agrícola essa assistência técnica e também a parte de conservação ambiental. Pode passar. E aqui eu quero chamar a atenção de um fato que o Cartacho citou, o doutor Amorim citou agora. A agricultura familiar às vezes não está visível, mas nós podemos ver aqui o quanto que ela é importante para a produção alimentar. E tem um fato interessante aqui no Ceará, isso nos alerta para um maior cuidado. Nós temos 341.510 estabelecimentos da agricultura familiar e somente em torno de 40 mil que não é de agricultura familiar. Mas no contraponto de área muda totalmente. A agricultura familiar só ocupa 3.492.000 hectares, aproximadamente 3.500.000. E a agricultura não familiar já vai perto de 5 milhões de hectares. Então, embora seja uma fatia muito pequena, a área é bem maior. Passemos à frente, por favor. E aqui é que eu quero chamar a questão da visibilidade. Todo mundo hoje já tomou seu café, almoçou e alguns jantaram, nós ainda não, né? Mano? Mais tarde só. Mas a maior parte dessa alimentação vem da agricultura familiar. Aqui tem um quadro. Os principais produtos agrícolas rurais do Ceará, participação na agricultura familiar, mandioca 90%, feijão 82%, milho 81%, frutas 55%, arroz 64%. Vocês podem ver nos estandes aqui que isso é verdade. Começaram a ver muita coisa aí de fruta, aí fruta desidratada, uma série de coisas. Esse dado do algodão mudou um pouco. Antigamente era em torno disso aí, hoje mudou um pouco, está mais com as médias empresas e grandes empresas. É tanto que a SDA hoje praticamente não trabalha mais com o algodão. Pode passar. Agora, em que pese toda essa produção agrícola, nós temos aqui, eu mostrei aqui, duas tecnologias simples. Fazer uma correção de solo e fazer uma adubação orgânica. Nós simplesmente não utilizamos tecnologias dentro da agricultura familiar. Nós precisamos avançar muito. Então, uma análise de solo. Pouquíssimos produtores fazem uma análise de solo. E como é que nós vamos, doutor Amorim, conservar o solo e a água? Como é que nós vamos produzir se nós não conhecemos o solo? Aonde nós vamos produzir? Então isso é essencial, gente. Pode passar. E aí vem um dado estarrecedor. Esse dado aqui é o Censo Agropecuário de 2017. Número de estabelecimentos no Ceará, aproximadamente 400 mil. Isso aí oscila um pouco, não é? Quantos recebem assistência técnica? 42.256. Não recebem assistência técnica, 350 mil. Onde é que anda a assistência técnica? Aí tem uma briga aí do sexo dos anjos. Houve atendimento, mas não houve assistência. Às vezes tem visita de um técnico, mas ele vai lá uma vez e nunca mais. Então não houve assistência, não é? E esses números precisam mudar. Usam adubação, somente 66 mil estabelecimentos. 325 mil não sabem o que é isso. Agora, um dado que me preocupa muito, quando a gente fala no meio ambiente, na sustentabilidade,
128 mil estabelecimentos usam agrotóxico, mais do que o dobro do que usa de adubos e quase 3 vezes mais o que recebem de assistência técnica. Então como é que vão usar veneno? Apenas 262 não usaram. Então, quando é para usar veneno, tem um número muito maior. Isso é preocupante. Acesso a crédito, só 47 mil. Vamos dizer 50 mil. 350 mil não tem acesso a crédito. Então está muito desequilibrado isso aí. Para frente. Então, gente, como apelo final, eu já estou encerrando, senhor moderador. Nós precisamos fortalecer a assistência técnica para dar sustentabilidade ambiental, preservar a nossa água, doutor Amorim, fazendo recuperação das matas ciliares. A gente tem uma exploração agro-silvo-pastoril que está agora em evidência, né? Então isso dá uma sustentabilidade ambiental e nutricional. Pode passar. E aqui, gente, vem quase que um apelo. E aí, doutor Amorim, a gente pode pegar isso aí depois para ficar refletindo. Integração da assistência técnica. Essa foto aqui eu achei espetacular. Eu queria até que o pessoal do Sebrae e do Senar tivesse presente aqui. Ali tem gente da Emates, do Senar, estão dando assistência técnica conjuntamente. Então o que a gente precisa é fazer isso, integrar uma assistência técnica, quer seja na pecuária, quer seja na fruticultura, e não ter as caixinhas isoladas. Sebrae dá uma assistência técnica, Senar dá outra, Agropolo dá outra, Emates dá outra. Nós temos que pensar numa assistência técnica de Estado, não só a assistência pública, a privada também, mas sobre uma coordenação, fazendo uma integração. Pode passar. Aqui eu quero deixar um pensamento do meu primo Paulo Freire aqui, meu primo, olha, a intimidade. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. E o seguinte, aí já não é mais o meu primo, sou eu mesmo, obrigado. Vamos lá. Bom, não sei, tá chegando aí. Tá chegando para vocês? Eu acho que o meu, quando eu pego o microfone, ele cala. Deixa eu ver aqui se ele volta aqui. Ele voltou. Oi. Tá chegando aí? Bom, o meu não tá chegando. Deixa de funcionar aqui o meu fone de ouvido, mas eu... Naturalmente que se a gente tivesse uma interação com o público presente e até com... Tá chegando aí? Tá chegando? Oi, tá chegando agora? Não tá funcionando o microfone também. Oi. Tá chegando? Opa, melhorou. Então se tivesse uma interação com o público, principalmente esse público que está aí no Yahoo, que está aí assistindo de forma virtual, seguramente teria algumas perguntas que iria interagir com vocês. Está conseguindo chegar aí para o público? Está chegando? Ok. E eu fiz algumas anotações aqui, não só sobre o Zé Maria, mas também... Está desligado seu microfone? Está chegando? Trancar o radinho dele ali. Zé Maria. Mas eu fiz algumas anotações e depois eu vou fazer uma pergunta meio que geral para os dois, para que a gente possa... Já não adiantar da hora, depois dar um encerramento desse nosso painel muito rico. O doutor Amorim, para variar, dá um show, né? É um assunto que ele fala com muita facilidade, com muito conhecimento. É um homem de campo que viveu a vida toda, muito pouco na cidade. Provavelmente entrou muito pouco no Iguatemi. Mas com certeza nos sertões do Ceará você conhece muitas casas, muita fazenda, muitas experiências que no Ceará tem muito disso. Você falou uma coisa da conservação do solo. Está chegando? Você comentou sobre a conservação do solo e eu lembrei que o Brasil
No Brasil, quando a gente olha para a questão do solo, se você olhar para soja e milho, ela passou a ser praticada uma tecnologia que chama-se plantio direto. O resultado é que nos últimos anos nós temos ampliado muito pouco as áreas cultivadas com soja. Vê se está melhor. Tá. Nós temos aumentado nossa área com nossas produção de soja e milho. Ano a ano tem havido aumento significativo no Brasil. E quando a gente vai para a questão da área, não tem aumentado tanto. O que aconteceu? Estou pegando na linha do que você falou da conservação do solo. Nós aprendemos a fazer um plantio direto e cada dia que passa, aquele solo vai ficando mais rico, mais vivo. O solo tem que ser vivo, tem que ter bactérias, tem que ter o seu corpo vivo para dar atividade naquela cultura, tem que produzir os ácidos úmicos essenciais e tem que ter uma correção para que ele, dentro do seu equilíbrio, ele possa ter bom resultado. O Zé Maria conhece demais o que é isso e falou de uma coisa que, já linkando, em que o Ceará tem solos pobres e os números mostraram e fazem pouca adubação. Na minha visão de futuro, eu vislumbro algo muito importante acontecer no Ceará a partir do momento que começasse a explorar em Santa Quitéria aquela mina de Itatiaia. Itataia. O que vai acontecer com Itataia? Nós vamos estar tirando lá urânio para ser beneficiado, mas vai sobrar quase que um subproduto, um produto que na agricultura é extremamente forte, que nós temos pouco no nosso solo, que é o fósforo. E aí você acredita que se esse fósforo vai chegar explorado no estado de Ceará, em que um grande custo dele é o deslocamento, se ele está no município central do estado, ele vai poder chegar a muitos locais, a muitas áreas, e nós vamos poder elevar o nível de fósforo do nosso solo. Eu enxergo isso como algo muito positivo a partir do momento que aquela mina lá em Santa Quitéria foi explorada. E lembro, como o Zé Maria colocou, nós temos muitas propriedades rurais e quando você soma a área da agricultura familiar, é menor do que a área dos médios, dos agricultores não familiares. O que acontece é que a maior parte das propriedades da agricultura familiar são propriedades de pequeno porte mesmo. Aí a nossa linha de defesa é que se trabalhe, se pense muito na tecnologia para aumentar a produtividade. Naturalmente que hoje, se você vai falar do caju, que é tradicionalmente um produto nosso muito forte, nós temos que pensar no caju intensivo, com adubação, com tecnologia, com espaçamento curto, bastante próximo, com irrigação e com produção praticamente o ano todo, que tem domínio de tecnologia para isso. E também pensa-se em fazer, nessas áreas, culturas que mesmo em área pequena tem um valor agregado para a família se sustentar. Isso já vem acontecendo. Quando você planta em plantas ornamentais, quando você planta na floricultura, que já é uma realidade em muitos locais do estado de Ceará. Polo da Ibiapaba, polo aqui perto do maciço de Baturité, no Cariri tem um polo. E a Grande Fortaleza é um grande polo também que gera muito emprego nessa área. E eu lembro que tem umas culturas novas chegando aí, algumas fruteiras, que você não precisa ter uma grande área para ter um resultado bom para a sua atividade familiar. Eu lembro que está chegando uma cultura aí que chama pitaia, que antigamente era comida de passarinho, né? Que era o nosso cardeiro, o nosso mandacaru da vida que florava aí no interior, a gente comia. Tem uma dela mais desenvolvida que chama pitaia e está aí nos mercados de Fortaleza sempre sendo vendida acima de R$20. E quando você explora uma delas mais bonitinha, uma tal de uma amarela, vai lá para São Paulo, está chegando a perto de R$100 um quilo. E tem um novo produto que está chegando aí, uma fruta azul. A única fruta azul que eu conheço, minha área é fruticultura, que chama blueberry. Blueberry é uma palavra inglesa, blue e azul. E essa cultura também, com uma pequena área, você consegue um resultado muito grande. Então eu acho que é uma atividade que vai chegar, o Estado está incentivando isso. E será muito importante para a agricultura familiar, naturalmente usando tecnologia, que são culturas que exigem tecnologias. Nós aprendendo muito rápido, e no Ceará tem uma mudança que eu acho fundamental, é que na nossa época que nós nos formamos, nós três aqui que somos um pouco mais maduros, seguramente a gente não encontrava nenhum mestrado, pelo menos no campo. Às vezes um agrônomo, muitas vezes quase todo técnico agrícola. Hoje os 4 cantos do Ceará, no modelo que tem, nós encontramos doutores nas diversas áreas, morando e residindo ao lado do produtor. Às vezes inaproveitado. Mas está crescendo isso, está crescendo com a informação, está crescendo com o desenvolvimento que a gente vê acontecendo. Está acontecendo com a Amater,
que já pensa hoje em usar a tecnologia do computador, tecnologia da informática para essa assistência técnica ser mais ágil, já que o recurso, por mais que a gente queira, ele vai estar sempre limitado. O recurso público ele tem sempre limitação. A inteligência é que vai predominar e você priorizar sobre isso. Então eu perguntaria para os dois, quando eu olho para a assistência técnica, quando eu olho para a extensão rural, de maneira bem resumida, doutor Amorim, o que você enxerga que poderia acontecer daqui a 10 anos que mudará muito o Ceará, pesará muito na agricultura familiar? Que tem outra coisa que eu acho, o agricultor familiar tem muitos exemplos do Ceará acontecendo que me empolga muito, e é quando ele percebeu que ele pequeno faz muito pouca coisa, mas estão começando a juntar e formar associação, cooperativa, e tem agricultor do Ceará mandando produto para fora do Brasil, tem castanha indo para fora do Brasil, tem outros produtos chegando, já tem iniciativas muito interessantes com produtos locais, e não é por causa do tamanho, é porque esse cidadão procurou tecnologia, foi atrás, se envolveu, se qualificou, se aperfeiçoou e fez isso. Então, tanto para o Zé Maria como para o doutor Amorim, o Zé Maria naturalmente com relação à ATE, ele foi buscar lá toda a história, todo o arcabouço, mas o Brasil tem esse grande defeito, tem um arcabouço jurídico, um arcabouço institucional, uma quantidade de leis enorme, mas quando você vai para a prática, é bem diferente do americano que tem uma constituição ali de menos de 100 artigos, mas muito objetivo os artigos, o nosso tem sempre um artigo a mais para defender o anterior, e acaba que a gente tem muita coisa bonita no papel e na prática, tudo aquilo que você disse aqui da assistência técnica, na prática, coitado como o doutor Amorim sofre, porque o que está lá no papel muitas vezes não chega para ele poder pôr em prática, porque não chega exatamente o recurso, que é onde limita. Então, nosso arcabouço é fantástico, mas muitas vezes para pôr em prática é difícil. Então, no que diz respeito à extensão rural, o que é que a gente precisa fazer, doutor Amorim? De política pública, de ação, de iniciativa privada, juntando todo esse bolo de gente, o que está modernizando, a velocidade que nós vemos do conhecimento, para que 10 anos o Ceará tenha uma mudança grande. E para o Zé Maria é a mesma coisa. O que você acha? Como é que está chegando aí a assistência técnica privada? Ela realmente vai chegar com força, vai ajudar realmente não só o grande, mas o médio e o pequeno, para que lá daqui a 10 anos a gente tenha um diferencial e que o Ceará deixe de ser metade da economia com relação ao PIB. O Ceará tem 4% da população e só tem 2% do PIB. E eu acredito muito, principalmente na agricultura irrigada, eu que estou em cima dela, de que ela vai dar uma grande ajuda. Mas nessas duas linhas, da extensão rural e da assistência técnica, o que isso poderá chegar para ajudar para que a gente realmente cresça o PIB a partir do nosso setor primário no Estado, já que nós estamos com metade do PIB do Brasil com relação à nossa população? Penso que começa se aproveitando o que tem. Se eu pegar toda a manga que é produzida no Ceará, mesmo na área de sequeiro, eu teria toneladas e toneladas de manga desperdiçada que aproveitada, era muito alimento, inclusive para exportação. Só que o nosso povo começou a agroindustrializar nos últimos 10 anos. Então eu penso que o futuro é aproveitar 100% do que a nosso solo é capaz de produzir. Acho até que a pitaia e tantas outras que vão surgir, ela não vai criar impasses com a nova população. O jovem quer coisa nova. Ele quer coisa que se alimenta e faça negócio. Eu diria que hoje o caju, e você sabe disso, nós não vendemos caju, nós vendemos castanha. O nosso caju, quando foi implementado, não foi pensando no caju, foi pensando na castanha. Talvez nem todo mundo saiba que para cada 1 quilo de castanha, eu tenho 9 quilos de caju. Eu aproveito 1 quilo de castanha e desperdiço 9 quilos de caju. Eu estava nesses dias visitando as pessoas e perguntando, e esse caju que está no chão vai fazer o quê? Ele disse, nada, não tem para quê. Só que tem uma novidade. Não vai ter ração para os animais do Ceará vindo do norte, centro-oeste e do sul do Brasil. Vamos ter que fazer aqui. E o caju no chão é um grande alimento para os nossos animais. Para nós produzir proteínas. Para a gente fazer com que o nosso rebanho se mantenha. Se você vai da divisa do Piauí até Santo Antônio de Lisboa, você vai ver o asfalto um lado e outro, cobertinho de caju, o pessoal secando. Se você chegar em Itauá, Parambu, Independência, você vai encontrar carradas e carradas de caju seco sendo levado para a ração animal. São coisas novas, porque antigamente o caju era de fato desperdiçado.
Então eu acho que uma primeira coisa é essa visão de saber aproveitar tudo que a natureza lhe dá. As ananáceas estão aí presentes, seja na Serra do Araripe, seja nos sertões, elas estão presentes. Deixa eu contar uma história para você. O seu Damião é uma pessoa lá do Quixeramobim, um rezador de terça na igreja, um poeta daqueles piores que existe, que quando ele canta a gente chora, mas dá risada. E ele começou fazendo a juntar siriguela na garupa da bicicleta, limão na garupa da bicicleta. O ano passado, em dezembro do ano passado, nós fomos para o Vale do Forquilha e eu tive a alegria muito grande de receber ele, que ele vinha de Quixeramobim, tinha comprado uma estrada nova por 67.500 a custa dessas coisinhas que ele juntou. Ele não plantou, ele aproveitou o que tinha plantado. Ele articulou os quintais de produção que tinha em cada casa do Vale do Forquilha. Esse homem, para mim, é um grande exemplo. E por último, na agroindústria, ele teve um papel importante, porque as pessoas estavam fazendo a polpa da manga com casca e quando chegava no mercado, a manga com casca ela consegue fermentar por alguns períodos. E ele foi o primeiro que apareceu com a manga descascada. Ele ganhou o dobro e ele hoje é um homem feliz. E com as pessoas tendo dificuldade, hoje tem 50 pessoas fazendo a mesma coisa que ele, num vale seco que é o Vale do Forquilha de Quixeramobim. Agora imagine a Serra da Ibiapaba. Imagine o Cariri, com tudo que tem de fruticultura. Nós estamos falando da manga, do caju, mas pode ser a siriguela, o cajá que tem no nosso sertão do Cariri. Nós temos riqueza já produzindo. Nós temos que ter a mentalidade de saber aproveitar cada uma dessas coisas. Aliás, em qualquer lugar do mundo, só vive bem porque as pessoas aproveitam tudo que tem. Então essa nova cultura de aproveitar o que tem, de valorizar o que tem. Eu não tenho dúvida que amanhã nós temos que valorizar a palma forrageira também na alimentação humana. Porque às vezes nós somos tão grosseiros que aquilo que em alguns lugares a palma é uma coisa importante, aqui para nós só serve para os animais. O México já come isso todo dia, né? O mexicano. Pois é. E só não come nós de besta que a gente é, mas ela é boa tanto quanto a do México. Aliás, melhor do que a do México, ela é nossa, né? Então nós precisamos valorizar aquilo que a gente tem. O nosso sertão tem muita coisa boa, nutritiva, capaz de permanecer com a saúde tinindo. Só que nós temos que, de fato, mudar essa cultura e valorizar o que nós somos e o que nós temos. E daí, eu sou daqueles que acreditam que, em passo a passo, daqui a 10 anos, nós teremos pouca agricultura de sequeiro. Que nós temos 128 açudes no Ceará, que junta no mínimo 1 hectare de espelho d'água, que é todo desperdiçado. Se nós fizermos igual os franceses, todo mundo vai ter uma irrigação, nem que seja só de 3 meses, mas ele faz 3 meses a mais do que o do inverno. Por isso, essa mudança de cultura ela é fundamental. Ela não muda só no campo. Ela muda quando muda também as pessoas da cidade, porque as pessoas da cidade são do campo, são os donos da propriedade e ele precisa entender o valor que isso tem e a importância que isso tem. Percebe? Muita coisa nós já temos, precisamos fazer esse nível de valorização. Muito bom. Doutor Zé Maria, e a assistência técnica até? Você acredita na assistência técnica também na privada que está chegando por aí, que já existe naturalmente, mas que ela seja ampliada? Qual é o caminho para que a assistência técnica possa chegar e ajudar a que o produtor atinja isso? Porque é ela que vai levar o conhecimento, que vai ajudar, mesmo com a curiosidade do produtor, ele precisa disso, né? Eu fico muito feliz em estar partilhando uma conversa dessa com o Amorim. O Amorim tem uma experiência muito grande e ele tem essa visão do aproveitamento. Então, a meu ver, a questão de fortalecer a assistência técnica, independente se é privado ou estatal, está no aspecto de organização. Nós precisamos nos organizar. Nós ainda somos muito perdulários. A gente gasta água a bambão. Temos que começar a pensar nos reusos. Enfim, a assistência técnica, ela tem que ir palmilhando, junto com a organização, esse aproveitamento que o Amorim se refere. Nós agora há pouco experimentamos ali abricó, não foi? Está sendo produzido lá na Calcaia, uma comunidadezinha.
Então, nós ainda somos muito perdulários. A água da nossa casa, de lavar de roupa e utensílios, vai para esgoto, vai embora. No campo está indo desse jeito. Só que estão começando a ter reuso, com isso produzindo. Então a assistência técnica, ela tem que passar pela essa difusão, está avançando o nível de tecnologia. O nosso produtor, antes ele não sabia nem telefonar, hoje ele está com o celular pedindo orientação. Então a assistência técnica, ela começa a chegar, independente se é pública ou privada. Só que temos que nos organizar. Quando eu digo nos organizar, é produtor, Estado, empresas, as cooperativas, associações, todo mundo de uma forma organizada. A tendência é fortalecer a assistência técnica, até porque se gera a demanda. Na hora que nós estamos organizados, eu pego uma associação, junto 30 produtores, se eu tirar uma parte de recurso de cada um, no fim do mês eu pago um técnico. Eu não preciso estar chegando lá. A extensão rural, ela tem que ser bancada. Quando eu digo que é na lei, o município tinha que bancar a assistência técnica e tinha que ter o retorno. Para cada R$1 que eu aplico na assistência técnica, eu estou dando R$6 para o município, em renda, em produção, em sustentabilidade. Então, essa organização, com certeza, vai fortalecer a assistência técnica. Pois é, doutor Amorim, você falou uma coisa extremamente interessante, já estamos partindo para o final, foi que os nossos produtos são muito bons para a gente ficar fortalecido, né? Eu lembro que a nossa pitomba que tem por aí era um produto ali da beirada da casa, ali perto de onde passa um córrego, num baixio, para a gente tirar na época da safra e dar para alguém comer um outro. Comida de menino malino. Comida de menino malino. E tinha um produto que era mais ainda, que chamava canapum. Canapum era para a garganta ficar inflamada e depois a mãe dá uma surra no caboclo porque foi comer canapum quente. E aí, de repente, quando eu chego lá um dia numa feira lá fora, encontrei canapum e chamei de canapum. E não, isso não é canapum não, o nome disso é Fissalis. Botaram um nome bonito no bicho, Zé Maria, e estavam vendendo por cada 100 gramas por $1,50 no mercado desse mais coisa. Assim como a pitomba, o pessoal tem uma outra parecida lá pela Ásia que chama linchia. E aí pegou a linchia, chega no Brasil vendida a preço de ouro. Que eu chamo até de pitomba de rico. Por que a nossa também não é tão grande? Porque o valor nutritivo é o mesmo, é melhoramento. Tem pitombas muito ricas em carne, que dá um volume muito grande. Então, eu me sinto muito envaidecido de ter estado aqui. Agradeço demais a organização por ter me convidado para bater esse papo, meio que quase que no final aqui, mais informal e mais à vontade, com duas pessoas que são personalidades tão importantes desse estado no que diz respeito a conhecer o sertão, conhecer o pequeno produtor, conhecer as potencialidades desse estado. E gostei muito, doutor Amorim, quando o senhor falou na questão da irrigação. Eu sou um homem absolutamente fanático por agricultura irrigada, acredito demais na agricultura irrigada, acredito que nós desperdiçamos muita água e podemos fazer muito mais dinheiro a partir da água que nós pusemos. Esse número de açude que você falou são só os monitorados. Tem aí um grande programa de governo, que é um programa do Malha d'Água, que vai levar a água de forma mais clara e tratada para cada comunidade, cada município, cada comunidade maior, e vai disponibilizar nossos pequenos reservatórios para que a gente use de maneira rápida, porque a pior coisa do mundo é você ter um pequeno reservatório e deixar ele guardado para o sol beber. O sol não dispensa e bebe a maior parte da nossa água, porque essa nossa luz solar, nosso calor é muito grande. Então, eu queria, com esses comentários, pedir para vocês dois darem as palavras final para a gente aqui dar o encerramento a esse painel que eu considerei muito rico para quem está assistindo aqui através do presencial ou dos canais do YouTube. Ok, Hereudo, muito obrigado. Obrigado à coordenação do evento. Claro que a gente, quando entra nessa pauta, ela é muito extensa. Às vezes a gente fica até meio agoniado, querendo falar ligeiro. Até o Zé Maria estava falando rápido hoje, né? Mas assim, agradecer e dizer que estamos sempre à disposição. Nós estamos fazendo agora um processo de restauração da EMATES e, se Deus quiser,
no início do ano, o governador está chamando aí mais 263 técnicos, que nós acreditamos que são técnicos que vão trabalhar já de maneira mais eficiente, mais moderna, onde nós podemos atingir muitas vezes mais do que o que nós temos até hoje. E numa lógica de que nós não somos o dono da verdade, nem o Estado é sozinho, ele precisa lidar com todo o segmento da sociedade. E é assim que nós vamos trabalhar, assim que o governador Camilo visa e dessa forma que nós queremos que seja implementado. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Doutor Zé Maria, suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui, agradecer a companhia do Amorim, que sempre enriquece esse debate com sua experiência. Agradecer a organização do evento, a Elisângela, que ficou trocando informações comigo, o Herildo, moderador aqui. E para encerrar, eu vou usar uma frase do meu amigo e irmão Itamar: sem tecnologia não tem saída. Exatamente. Então, com essas palavras finais e essa frase brilhante, nós consideramos encerrado o painel, agradecemos a organização e damos por encerrado esse momento. Boa noite a todos.